Caros amigos, salve Maria. A crise da igreja não é uma crise da instituição. Essa é e continuará sendo, sempre até o fim dos tempos, o corpo místico de Cristo. Uma instituição sagrada fundada por nosso Jesus Cristo para governar, ensinar e santificar as almas. Não é somente a igreja que passa por uma crise. A sociedade toda está imersa numa crise negra. Ou seja, o conjunto da sociedade está em crise. Isso é assim por se tratar de uma crise do homem. Portanto, quem está em crise não é a igreja, são os homens que comandam a igreja. Caros amigos, o canal Eco Fidelíssimo é um canal de apostolado mariano. Nós queremos levar a devoção ao Imaculado Coração de Maria e os pedidos de Nossa Senhora aos lares brasileiros. Por isso, peço que você se inscreva no canal e curta o vídeo. Assim, o YouTube vai divulgar os nossos vídeos para um número maior de famílias católicas em todo o Brasil. E se você quiser participar ativamente deste apostolado, seja membro do canal. Clique em Seja Membro e veja os benefícios que você vai receber. Você pode ser um colaborador, devoto ou um peregrino de Fátima. Com a sua ajuda, nós vamos continuar levando a mensagem de Nossa Senhora aos lares brasileiros, rezando o terço em família. Seja membro do canal e nos ajude neste apostolado. Nós precisamos compreender que essa crise não nasceu com o atual Papa. Quem tenta passar uma visão parcial da crise ou que ela surgiu nesse pontificado e quem nem aceita que estamos em crise é por não compreender esse longo processo revolucionário que, em certo momento, encontrou adeptos dentro da própria instituição sagrada. No pontificado de São Pio X, a heresia chamada modernismo tentou infiltrar-se na igreja e foi rechaçada pelo Papa, ficando pelo período de seu pontificado no subterrâneo da igreja, mas não morreu por completo. O modernismo nasceu dentro da igreja no pontificado de São Pio X, que foi de 1903 a 1914. Com a chamada encíclica Pascendi, o Papa denunciou essa corrente de hereges panteístas que queriam propagar o panteísmo na igreja às ocultas. Eles desvirtuavam os dogmas católicos, apresentando uma nova visão de Deus e da moral. Afirmavam que toda religião é boa. Pelos cantos foram colocando dúvidas, formando na igreja uma verdadeira sociedade secreta. Essa era a seita que se chamava, naquele tempo, de modernismo. São Pio X disse que é o pior inimigo da igreja, pois ataca a igreja de dentro para fora. Esse erro era como um vírus circulando no próprio sangue de uma pessoa. São Pio X deu um tamanho golpe nessa heresia, com penas duríssimas. Um padre chamado Bonaiuri foi excomungado com uma pena de excomunhão chamada vitando, que quer dizer evitando. É uma excomunhão tão forte que um católico passando perto desta pessoa, ou vendo ele vir na mesma calçada em sua direção, deve mudar de calçada para não ter contato com aquele ente amaldiçoado. Durante o pontificado de São Pio X, eles ficaram nos subterrâneos da igreja. Morrendo São Pio X, ela ressurgiu durante o pontificado de Bento XV. E no pontificado de Pio XI, estendendo-se ainda mais no pontificado de Pio XII. É certo que o progressismo é o modernismo que colocou a cabeça para fora a partir de João XXIII e Paulo VI, e arrastou a igreja ao erro que naquele tempo, pela vigilância de São Pio X, não conseguiu. Diante dessa situação, Pio XI e Pio XII tomou algumas atitudes. Pio XII tomou atitudes mais drásticas, mas não foram suficientes para conter o erro
e o progressismo avançou. Esses papas não empregaram a energia necessária para barrar esse erro, e que não havia morrido, e ressurgiu nos ambientes teológicos na metade do século XX. Impregnou de tal maneira que vemos hoje a situação da igreja de nossos dias. O cardeal Ratzinger, depois Bento XVI, fez um documento sobre a teologia da libertação quando prefeito para a Congregação da Fé. E ele concedeu uma entrevista sobre esse documento, e nessa entrevista ele descreve a situação do mundo contemporâneo depois do Concílio Vaticano II. Abro aspas. Parecem cruelmente oposto às esperanças de todos, a começar por João XXIII e depois Paulo VI, a respeito de uma nova unidade católica. Pelo contrário, uma desunião que já passou da autocrítica da Igreja à sua própria autodemolição. Esperava-se um novo entusiasmo, pelo contrário, se afundaram no desalento e no desagrado. Se esperava um bálsamo, um impulso para frente, mas nos encontramos de frente com o processo progressivo de decadência, que se desenvolveu em larga medida propriamente debaixo do signo e apelando para o ensinamento do Concílio Vaticano II. O que deu meios para esses erros tomarem crédito entre nós, eu repito que já disse anteriormente, é incontestável que esse período foi decididamente desfavorável para a Igreja Católica, de tal maneira que a Igreja foi afundando numa crise negra. Em consequência dessa infiltração do modernismo na Igreja, nós temos hoje ensinamentos sem revestimentos do carisma da infabilidade, de pontífices conciliares e pós-conciliares, que estão em contradição com ensinamentos e com exemplos de uma longa série de pontificados pré-conciliar que vão de Pio XII a São Pedro. Nós nos encontramos na situação característica de uma contradição em que documentos não revestidos da infabilidade, que não coincide com a tradição, nos coloca na situação de não obedecer o Papa. Por quê? Por dever de obediência ao papado, que não é só ao Papa de agora, mas aos papas ao longo de todos os séculos. Na história da Igreja, quando um Papa morre, os seus ensinamentos não são cancelados. Eles continuam de pé, até que outro Papa revogue. Mas o ensinamento não se pode revogar. A fidelidade que o católico tem que ter ao papado é a fidelidade ao bloco de todos os ensinamentos de todos os papas, que não estejam em contradição com esse bloco. Esta fidelidade devemos ter. Devemos amar o papado mais do que a luz dos nossos olhos, mais do que a nossa própria vida. E se você quiser participar ativamente deste apostolado, seja membro do canal. Clique em Seja Membro e veja os benefícios que você vai receber. Você pode ser um colaborador, devoto ou um peregrino de Fátima. Com a sua ajuda, nós vamos continuar levando a mensagem de Nossa Senhora aos lares brasileiros, rezando o terço em família. Seja membro do canal e nos ajude neste apostolado. Desejo a você as bênçãos da Santa Mãe de Deus e até o próximo vídeo. Salve Maria!